Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. A gente está falando sobre crianças e adolescentes, né? Sim. Um trabalho preventivo. O que é uma coisa que confunde muitas pessoas, tá? Como eu falei, de forma geral, quem tem transtorno de personalidade, mesmo que tenha um fator genético, sofreu trauma complexo. Isso significa que você vai achar um ou outro narcisista ou borderline que não teve trauma complexo e mesmo assim ficou dessa forma, porque é muito complexo, a gente não consegue saber exatamente o que faz a personalidade ficar assim assado. No entanto, na maioria dos casos tem trauma complexo. O complicado é que, mais na nossa cultura, a gente não entende o que é trauma. Por exemplo, algumas pessoas entram em contato e falam assim: Tari, eu não tô entendendo. Meu filho de 28 anos de idade, de acordo com tudo que você fala, ele é narcisista. Mas, poxa, eu não me identifico como narcisista para eu ter causado isso nele. Eu dei para ele um apartamento, eu dei um carro, eu dei isso, aquilo, outro. Eu dei. Tá captando o problema? Uma coisa é você estar emocionalmente disponível pro seu filho, enquanto você também fala para ele assumir responsabilidades e se tornar um adulto e fala um não. Outra coisa é você confundir, cara, eu tenho medo de perder o amor do meu filho, sinto tanta culpa avassaladora que muita mãe sente, não é? Mais mãe do que pai, eu acho, né? Mas pais também sentem. Eu sinto tanta culpa avassaladora que, para não perder o amor do meu filho, vou doar de mim. E todo mundo em volta tá falando, porra, cara, ela não é abusiva. Só que, quando a gente fala de trauma, eu não tô falando que uma pessoa tem que vir e falar você é escroto pra ser abusiva. Eu tô falando que, de acordo com Winnicott, a função de uma boa mãe, de um bom pai é tornar-se o quê? Desnecessário. Sim. Então você tem que preparar o seu filho para as frustrações da vida. Uma das coisas que acontece quando você não é doar de si emocionalmente, crianças precisam disso. Né? Mas, tipo, quando você não deixa a pessoa assumir responsabilidade, não fala não pra pessoa, você cria um ser que acha que a vida vai ser assim. Que as pessoas não vão falar não pra ele. Que quando ele reclamar, vai todo mundo parar o que tá fazendo e dar o que ele quer. O trauma já foi criado. Já foi criado. E ele fica legitimamente chocado que as pessoas não agem dessa forma. Então, isso é um caminho. Então, torne-se um pai, uma mãe desnecessário. Não tenha medo do jeito que eu tô descrevendo isso. Você não vai ser abandonado porque você fortalece seu filho a ser um adulto. As pessoas, de forma consciente e inconsciente, infantilizam seus filhos para não perdê-los, por causa dos próprios medos de vínculo. Torne-se um pai, uma mãe que está abastecido emocionalmente o suficiente para você libertar seu filho. E você dê ferramentas para ele lidar com o mundo. Então, esse é um caso que eu posso falar mais diretamente para os pais que são mais codependentes, que doam de si, não falam não. Agora, o outro caso mais comum que cria narcisista é quem? Quem mais cria narcisista? Quem vive no meio, quem vive no próprio meio, né, de narcisismo. Agora, esse outro perfil, eu vou ser bem honesta, eu não vou conseguir falar muita coisa aqui pra pessoa entender, porque ela é narcisista. Então, quando as pessoas que eu percebo, eu acho que na sua família o rolê foi o seu narcisismo, não a codependência de alguma coisa que fez o seu filho ficar desse jeito. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez uma mulher entrou em contato assim: poxa, mas o meu filho é narcisista, não se fala de filhos narcisistas, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza. Aí ela foi no particular. Então, Tari, sobre o meu filho, é o seguinte: a minha filha é um anjo. Nossa, desde a infância ela era perfeita, mas o meu filho desde o útero destruiu a minha vida. Ele é o próprio Satanás, aquele menino. Tipo assim, ela foi demonstrando comportamentos típicos de uma mãe narcisista. Que é você achar que desde o útero o seu filho é o próprio Satanás e você tá levando isso pro lado pessoal. Veja bem. Uma coisa é a mulher passar perrengue na gravidez, ficar frustrada com a maternidade, confusa com a mudança na vida dela, mas conseguir entender, não é culpa do meu filho. Você entendeu? Eu posso estar frustrada com essa... Pô, eu me sinto experimentando uma morte, que eu tô grávida, agora eu vou... O meu marido não tem que ficar tão dependente da gravidez que nem eu. Ele pode trabalhar, pensar em outras coisas. Eu tô o dia inteiro vomitando isso, aquilo. Às vezes a gravidez é difícil pra mulher. A maternidade... É todo um renascimento pra mulher. Eu não tô falando que a mulher não pode até detestar a maternidade e ter desconfortos com isso. Eu tô falando da interpretação. O filho que está no meu útero está fazendo isso de propósito. Isso é uma interpretação, tipo,
Não, cara. O filho que tá no teu útero não tá te destruindo e te dando vômito de propósito. Então, quando você vê que a mãe e o pai começam a ter essas interpretações assim, tipo, desde que era um feto, eu já sabia que ia ser o próprio demônio. E, tipo, começa a responsabilizar a criança muito cedo por coisas que são literalmente impossíveis a criança conseguir fazer, que ela não tem cérebro pra aquilo ainda. Aí você vê... Aí a gente tá lidando com outra questão, não é um caso de codependência, a gente tá lidando com uma mãe ou um pai narcisista, que tá levando pro lado pessoal que a criança não tá satisfazendo a necessidade dela. O bebê que acabou de nascer. Comenta, curte, comenta. Você acha que uma fala dessa é suficiente pra diagnosticar a mãe como narcisista? Não. Não. O que eu gosto de falar pras pessoas é o seguinte, muitas pessoas estão preocupadas, isso é um traço narcisista, tá? Um traço narcisista é uma coisa, né? Sim. Tá dentro do espectro que eu te falei. Muitas pessoas estão preocupadas no diagnóstico. Só que, vamos analisar isso aí. Primeiro que eu não tenho que precisar de um diagnóstico para validar que essa relação tá me destruindo. Claro. Eu não vou ficar esperando algum profissional, eu não vou ficar esperando meu parceiro, minha mãe, meu pai, meu filho, um belo dia acordar e falar, eu acho que eu vou assumir responsabilidade pela minha saúde mental. E se submeter a um processo diagnóstico para então me dar a liberdade de, ufa, bem que eu tava suspeitando que era narcisista, agora que tem confirmação. Não. Esse pensamento faz parte do pensamento distorcido da pessoa que tá na bolha de fantasia com o narcisista. Porque a pessoa que tá nessa bolha de fantasia, num relacionamento com o narcisista, ela enxerga tudo de um jeito distorcido. Especificamente, ela acha que ela é culpada por tudo que tá acontecendo com o outro. Então, tipo assim, se eu sou culpada pelo fato de que você é tão desmoronado emocionalmente... eu seria muito maldosa em te abandonar, né? Mas se eu tivesse um diagnóstico que fala, este cara é um monstro, né? Porque as pessoas associam o narcisismo à monstruosidade, putz, eu posso me dar a permissão. Então isso já vem de um lugar desempoderado da pessoa que acha que ela é culpada pelo outro, que ela é responsável pelo outro, você entendeu? É que eu vejo meio que uma âncora, sabe? Tipo, você precisa de alguma coisa pra você sair daquilo lá. Porque é tipo assim, é impossível um filho falar assim, ó, eu nunca mais vou conversar com a minha mãe. Porque eu sei que minha mãe é narcisista, eu sei que não tem solução pra essa relação. Sempre que eu tiver contato com a minha mãe, eu vou em algum momento sofrer. Então antes eu abandonar a minha mãe. Só que é muito difícil você tomar uma decisão dessa sem você ter um diagnóstico na sua mão. Então o diagnóstico é meio que uma âncora, me tira daqui. Mas você falou a palavra, a pessoa precisa de âncora, não diagnóstico. Porque o diagnóstico provavelmente não vai acontecer. Então, se você fala para as pessoas esperarem que o narcisista da vida delas decida um belo dia passar por um processo diagnóstico, boa sorte, filho. Quase ninguém vai se libertar. Então, não dá para dar esse conselho para a pessoa. Então, qual que é a âncora? A âncora é entendimento e tratamento das respostas emocionais. Por quê? Qual foi a minha âncora? Quando eu descobri a questão da minha mãe, que é narcisista. Eu achei fóruns na internet para, no caso era especificamente para filhas de mães narcisistas, em inglês, 14 anos atrás, e lá tinha todos os comportamentos, tinha lá o DSM, tinha lá os critérios, tinha lá tudo descrito certinho, cada tática de manipulação, tinha todos tinha milhares e milhares de mulheres lá falando das experiências, e as experiências delas eram idênticas às minhas. As experiências que eu tinha contado para outras pessoas, e todo mundo olhava, eu, hein? Nossa, diferente, né, sua família? Mas lá não. Lá eram as mesmas experiências. Então, aquilo foi minha âncora. O padrão é sempre o mesmo, né? Então, assim, o que você viveu, quem tá na mesma situação, na mesma relação, vai viver com muita semelhança. Padrão de abuso, você Isso, fala? Você vai conseguir identificar, às vezes, por frases Algumas formuladas. vezes, sim. Só que o que acontece? Não existem dois narcisistas iguais. Não, sim. Eu entendi o que você está falando. Padrões realmente são parecidos. Mas às vezes isso confunde as pessoas. Por exemplo, esses dias alguém me perguntou, acho que foi você. Não foi você, mas acho que você comentou. Ou alguém do perfil do podcast Três Irmãos lá. Alguém perguntou pra mim assim, todo narcisista trai? Né? Porque tem esse entendimento, inclusive isso é muito bem documentado, que narcisista trai, né? Nós sabemos que é um fato, mas não é verdade que todo narcisista trai. Então quase todo narcisista trai, sim, mas
A gente tem que olhar o que é o narcisismo. O narcisismo é, eu me sinto um cocô, não sei regular tudo isso aqui, então vou projetar uma autoimagem de eu sou incrível, ou então eu sou a maior vítima, também você pode ser grandioso sendo a maior vítima, não é? E assim eu vou conseguir satisfazer minhas necessidades. Se, por acaso, a minha grandiosidade é pautada em cima de... Eu não sou que nem vocês, pessoas bestiais, animalescas, que precisam transar. Eu sou intelectual, eu não preciso do meu corpo, seus inferiores. Se eu pauto a minha grandiosidade em cima disso, então eu não vou transar, eu não vou trair, eu não vou transar nem com minha esposa. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí! E entra no nosso link que tá aqui na descrição para poder comentar e participar da nossa comunidade e das nossas lives aqui no podcast Inconsciente. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí! E entra no nosso link que está aqui na descrição